portas as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Glória a Deus. João capítulo 12, versículo 12 e 13, diz assim: E no dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de oliveiras, saíram ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Amém. Podeis assentar. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero falar da minha alegria, da satisfação de estar aqui hoje, na segunda conferência de jovens desse ministério. Eu me lembrei hoje que eu preguei na primeira conferência, era uma camiseta vermelha, e hoje, quando eu estava orando em casa, eu me lembrei disso. E dizer também que eu me sinto muito bem aqui hoje. Existe um ditado aí dizendo que profeta de casa não tem honra. Eu não vejo assim. Eu me sinto muito honrado aqui, eu me sinto muito respeitado aqui e muito valorizado aqui. Amém? Então eu quero falar para a minha geração nessa noite. Então para mim é uma honra, é uma alegria, é uma satisfação. Eu quero agradecer o convite da liderança, a confiança do pastor, e diante de tudo que foi visto hoje, diante de tudo que nós já ouvimos, Deus ainda tem uma palavra para você. Amém? Eu creio que Ele vai trazer algo especial aos nossos corações. Eu quero pedir para o irmão Maio tocar a canção de adoração mais linda que ele conhecer, o acorde celestial que ele já ouviu, para ele ajudar. Amém, queridos? Irmãos, aí, começou a melhorar. O mundo nomeia, cria postos, levanta altares, indica nomes, levanta talentos, ocasiões, para que sejam usados. No texto que nós lemos, há um clamor de uma ordenança para que algo seja erguido, para que algo seja levantado, para que um rei possa entrar. Se estiver baixado, curvado ao chão, não. Parece que os reis da terra buscam a glória, buscam a fama, os aplausos. Mas eu quero falar nessa noite de um rei que possui a glória, que é o dono da glória, e a glória dos homens está passando e passará, mas a glória do Rei da Glória subsistirá eternamente. Os homens levantam nomes, os homens levantam as coisas, mas o Rei da Glória manda levantar. Isaías capítulo 61 e o versículo, Isaías capítulo 60 e o versículo 1. Levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor nasce sobre ti. Isaías 52, o versículo 2.
levanta-te, sacode a poeira e livra-te das tuas correntes. No livro de Lucas, no capítulo 5, que foi citado ontem aqui, uns amigos levaram um homem numa cama para Jesus. E quando Jesus olha para o paralítico de Cafarnaum, ele diz: levanta, toma tua cama. No livro de João, capítulo 5, versículo 8, Jesus está no tanque de Betesda. E tem um homem paralítico que há 38 anos esperava por uma bênção. E esse versículo diz assim: e vendo o homem deitado, ele ordenou: levanta. Aleluia. Há uma cena linda que Jesus traz uma atitude de um cavalheiro no livro de Marcos, no capítulo 5. Ele chega na casa de Jairo. E essa é a única vez que ele estende a mão para levantar. Porque princesa se trata assim. O texto de Marcos diz que ele estendeu a mão, tomou a menina pela mão e disse: levanta. Eu quero dizer para você, moça, que o Rei da Glória te toma hoje pela tua mão e te diz: levanta. Ele toma hoje você pela mão e te diz: moça, levanta. Levanta. O Evangelho de Lucas, no capítulo 7, no versículo 14, ele está chegando na cidade de Naim. E a viúva está levando o cortejo do filho que morre. E o texto diz assim: jovem, eu te digo, levanta. Eu quero profetizar para a minha geração hoje. Jovem, eu te digo, levanta. Levanta e toma a posição do lugar que é seu. Levanta, mocidade. Levanta, 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 levanta. Levanta, portais eternos. Levanta. Ele te diz: ó jovem, eu te tomo pela tua mão. Levanta. Sabe, quando eu vi que o tema da festa ia falar de rei, eu fui pesquisar para saber se ainda existia condição de alguém se tornar rei. Jesus, em pleno século XXI, alguém ainda vai ser empossado como rei. E eu descobri que ainda existem 3 condições para que alguém assuma o reinado ainda hoje. A primeira delas é ser filho do rei. Você vai receber o trono como herança. Existe possibilidade? Existem. Existem países onde o governo ainda é de um monarca. A outra possibilidade é se casando com alguém da família real. Obviamente, corre a possibilidade. O caso mais recente deixou a rainha da Inglaterra ameaçada. E ela não deu para a esposa do neto o posto de princesa que era da sogra dela. Porque se ela morresse, aquela linda jovem assumiria o seu lugar. E ela, aos 89 anos, disse: não deu o posto de princesa para a moça. Só disse que seria uma duquesa. Existe uma outra possibilidade para que alguém se torne rei.
considerado nobre. E quanto mais títulos você tiver, mais possibilidade de você ser indicado a assumir um trono. E eu fiquei olhando e eu disse, falta alguma coisa. E a história diz que existe uma outra possibilidade que não é mais cogitada hoje, de se tornar rei. É construindo o próprio império. É estabelecendo constitucionalmente uma região para governar. E eu percebi que quando eu vim para o lado de Jesus, ele já era rei por excelência e filho do rei eterno, dava para ser rei pelo primeiro princípio. Pelo princípio de construir o império, versículo 1 do Salmo 24:9 diz que do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Então ele já construiu um império para comprar créditos de nobreza. Ele comprou a minha dívida, que era altíssima e eu não tinha condições de pagar. Ele foi lá e comprou para se tornar rei da minha vida. E de quebra, ainda entra no segundo item: estabeleceu uma noiva para se casar e levar para o seu império. De todo jeito por onde os homens criaram no princípio, Jesus se encaixava. O Salmo Salomão diz, em Provérbios 14, versículo 28, que na grande multidão do povo, tem umas traduções que diz, na multidão dos súditos, a alegria do rei, mas sem súditos, o príncipe está arruinado. E eu percebo que a palavra rei me remete a pelo menos duas coisas. A primeira é ter um reino, e a segunda é ter súditos. Do que adianta dizer que eu tenho um reino se eu não mando em ninguém? Do que adianta dizer que eu sou rei, mas eu não mando em coisa nenhuma? E ter um posto de rei hoje parece que nos remete a uma ideia de muito poder, de muita glória. João capítulo 1, versículo 14 diz assim: nós vimos a sua glória, a glória do unigênito de Deus. 1 Tessalonicenses 1,17: ao Rei eterno seja a... Mateus 6,13 diz assim: teu é o reino, teu é o poder e tua é a... E eu quero falar hoje de um reinado diferente, de um rei muito distinto dos outros reis que possuem. O nascimento dele foi anunciado por um anjo. Olha que coisa chique. Por que os outros reis não foram? Eu sabia que iam ser reis. Como é que iam ser anunciados? O nascimento dele foi anunciado por um anjo. Porém, o nascimento, irmãos, foi no lugar mais humilde que alguém poderia escolher para ter um filho. O ofício que ele escolheu para trabalhar não era honroso, porque ser carpinteiro não era uma atração. Mas o doutor Augusto Cury diz que as funções que Jesus exercia profissionalmente marcaram o início da sua história e foram as mesmas ferramentas que usou para começar a trabalhar, foram as mesmas ferramentas que o colocaram na cruz: madeira, prego e martelo. E eu começo a perceber que rei dá instrução para o seu súdito cumprir, rei dá ordem para os outros pregar a sua lei. Mas o rei Jesus morreu anunciando a sua mensagem de amor. Os súditos do rei
Os súditos de Jesus eram homens simples, pescadores. Todo rei é treinado por um monarca muito experiente, um personal trainer que tem que ensinar como é que ele se comporta, como é que ele faz o discurso, como é que ele se posiciona na guerra. Mas Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. E eu fico imaginando até onde que nós vamos parar com essas oposições. O rei exige impostos, cobra que o povo pague. Mas em contrapartida, o rei Jesus pagou o preço que eu valia. Ele pagou o preço que eu valia. Os reis deixam o trono como herança, mas o rei Jesus abriu mão do trono que ele tinha para vir receber uma coroa de espírito. Os reis nunca ficam sozinhos, mas Jesus conheceu a solidão. Ele sabe o que é ser desamparado pelos amigos. Ele sabe o que é ser acusado. Ele sabe o que é ser humilhado. Ele sabe o que é ser ferido. Ele sabe o que é ser esquecido. Não tinha um iate, irmãos, mas ele sabia andar sobre as águas. Não tinha um meteorologista, mas ele controlava o tempo. Não tinha, querido, não tinha um decreto, alguém para anunciar o seu reino, mas ele fazia questão de anunciar. Enquanto que os reis habitavam os palácios, ele diz assim: as aves têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Quando entra um rei, querido, todo mundo é obrigado a calar a boca para prestar atenção no que ele está falando. O texto diz que quando Jesus falava, todos se admiravam. O governo do Império Romano oprimia e matava as pessoas. Mas Marcos diz assim: Jesus movia-se de íntima compaixão. Sabe, o rei Jesus exalava glória, não porque estava com versos reais, mas a sua presença era fora do comum. O seu discurso era inigualável. E o que ele fazia, ninguém dava conta de fazer. E nós vamos perceber que todo mundo que teve um encontro com ele tem algo para dizer sobre ele. Todo mundo que viu, todo mundo que presenciou, todo mundo que recebeu, tem alguma coisa para dizer sobre o rei. João Batista, quando viu, disse assim: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. O leproso se encontrou com ele, irmão, e disse: ele é aquele que purifica. A sogra de Pedro diz assim: não, ele é aquele que cura a febre. A prostituta diz: não, ele é o que perdoa o pecado e me livrou de uma pedrada. Zaqueu diz: não, ele é aquele que restitui o caráter e a dignidade do homem. Os discípulos dizem: ele é
ele chegou na cidade de Gadara, e o gadareno disse: ele é aquele que liberta dos demônios. Ele encontrou uma viúva pobre e ela disse: ele é aquele que reconhece quando eu dou tudo e ninguém vê. Mas o povo de Jerusalém, ele é o rei que vem em nome do Senhor. Quem é o rei da glória para você? O que esse homem significa para você? Quem é o rei da glória? Quem é esse homem? O que foi que ele fez para que você viesse aqui nessa noite? Aleluia! Quem é o rei da glória? O que ele significa para você? Existe uma canção linda da irmã Soraya Moraes, que ela disse que ele foi preso para me libertar. Na outra estrofe ela diz assim: ele foi ferido para poder me curar. Ele foi preso para poder me libertar. Ele foi amaldiçoado para poder me abençoar. O sangue de qualquer outro suja, o sangue de qualquer outro mancha, mas o sangue dele purifica. O castigo da paz que era para mim, ele tomou no meu lugar. Ele morreu para que eu pudesse viver. Ele trocou a coroa e pegou a de espinhos que era para mim, para poder me entregar uma coroa de glória. Quem é esse homem? Do que ele é capaz? O que esse rei fez para que pudesse reinar sobre o seu coração? Quem é o rei da glória? O que esse homem é capaz de fazer? Ele aceitou uma tortura para que você estivesse aqui, ó, limpo e santo. Sabe, querido? A glória que os homens queriam, ele não queria. Ele foi assunto como rei, querido, porque a maior vitória que o rei podia conquistar era triunfar sobre a morte. Todos os reis da terra, um dia morreram ou um dia vão morrer. Mas só o rei da glória pode dizer assim, ó, no terceiro dia, lá vem ele, cruzando a linha do impossível, cruzando o que ninguém esperava. Em Mateus 28 diz assim: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Ele é todo poderoso. E a sua Bíblia vai dizer que ele ficou uns dias aqui ainda, e depois foi assunto aos céus. E a entrada de Jesus no céu, o porteiro grita, que está vendo que o rei da glória está chegando. E ele diz assim: ó portais eternos, se levantem, porque o rei da glória está chegando. E tinha um desinformado no grupo: mas quem é o rei da glória? O Senhor dos exércitos, o Senhor poderoso nas batalhas. Ele é o rei da glória.
não só a sessão de tortura, não só a cruz, não só a exposição de ter sido pregado totalmente nu, não só o sangue derramado, não só a coroa de espinhos, nada se compara ao triunfo de voltar a viver e dizer: eu venci, sou eu que mando na glória, ela é minha, e eu não divido com ninguém. Ele é o Rei da glória. E ouvir todas essas coisas e descobrir do que Ele foi capaz de fazer para que te comprasse, para que o crédito de nobreza que o torna rei fosse validado e Ele reinasse sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre você como um todo. Que o Rei da Glória se levante, mas para que Ele se levante, eu preciso me posicionar primeiro. Eu preciso dizer: entra, Rei. Entra e estabelece o meu reino. Entra e estabelece a tua presença na minha vida. Eu queria que vocês colocassem. E depois de tudo que você ouviu, o que você tem para dizer sobre o Rei da Glória, o que esse homem fez, o que ele foi capaz, eu queria que você fechasse os seus olhos e começasse a falar com Deus aqui. Queria que você convidasse Ele para reinar sobre a sua vida. Oh Deus, eis-nos aqui, Pai. Na Tua presença nós estamos. Toma o centro deste lugar. Toma o centro do meu coração. Vem em nome de Jesus, Pai. Que cadeias sejam libertas. Que a Tua presença seja estabelecida aqui neste lugar, Pai. Que cada vida que se encontra aqui, Jesus, estabeleça o Teu reino aqui. Vem com o Teu trono aqui, Deus. Entra neste lugar, Jesus. Nós queremos te receber, Pai. Em nome de Jesus. Que vocês possam marcar a tua geração.
diferente, que você não seja igual a todos os outros, que todos os dias no seu coração desperte mais o desejo pelo Senhor, o desejo, como foi pregado aqui, de conhecer ainda mais o Rei da Glória. Como o Sérgio ministrou aqui, se eu for perguntar para cada jovem, cada um vai falar do seu jeito quem é o Rei da Glória, como ele citou várias formas que falaram quem é o Rei da Glória. Você percebeu que Jesus, ele reservou esses 3 dias para falar com você, jovem? Então, ao acabar dessa conferência, você não seja mais a mesma, você não seja mais o mesmo. Como ministro dessa igreja, como pastor dessa igreja, eu quero profetizar que ano que vem vai ter o dobro, o triplo de escolhidos por Deus. Pastor, Deus vai mandar, Deus já mandou, Deus já escolheu. Agora você tem que buscar, você precisa gerar, você precisa ser gerador de jovens aqui. Amém. Como é que ganha alguém, pastor? É pela palavra, se não for pela palavra, é pelo testemunho. É pelo exemplo. Exemplo que a partir de hoje, se você não dá, você vai dar. Amém. Na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. Na padaria que você for comprar pão, no mercado que você for fazer compra. Você precisa lembrar a todo tempo que vocês são escolhidos por Deus. Escolhidos no meio de uma geração apodrecida. Escolhidos no meio de uma geração contaminada. Quero convidar o Sérgio, a pastora e a igreja. Estende as mãos para eles. Quero convidar o Felipe aqui, o Ministério de Louvor. Depois da gente orar por ele, nós vamos celebrar a maior celebração das nossas vidas.